Como visto na aula 1, na primeira aula, vimos então sobre as características do empreendedor, o que é o empreendedorismo e suas habilidades. Para a aula 2, então, iremos falar sobre eu versus meu negócio. Abrindo meu negócio ou a minha empresa. O empreendedor que quer abrir o seu negócio, então ele está visualizando, né, uma atividade econômica de sucesso e ele cria um novo empreendimento de certo segmento. Objetiva ser um negócio rentável, lucrativo e sempre está analisando todas as dificuldades, os riscos que podem ter no meio do caminho. Se tornam também competitivos no mercado e estão preparados para o mercado econômico. Bom, segundo o Sebrae, fazer o sonho virar realidade necessita muito mais que boas ideias. É necessário ter um bom planejamento, afinal, levar em consideração todos os aspectos que podem efetivamente minimizar os riscos de abrir uma empresa no escuro é sinal de que você está preparado para o desafio, que é ter um negócio de sucesso. Empreender, então, é ter coragem de seguir em frente, enfrentar todos os desafios, correr risco, querer desistir, mas não desistir. É tornar seu sonho em realidade, é se realizar pessoalmente e profissionalmente, é acreditar que você pode conquistar tudo o que sempre sonhou. Aqui eu trouxe para vocês a diferenciação entre empresa e negócio. Então, a empresa é uma ideia que sai do papel para ser realizada de forma formal, né, com o cartão CNPJ. Ou seja, é uma instituição registrada, formada por pessoas para executar negociações de modo formal. O negócio então, são acertos comerciais entre pessoas físicas, vem da palavra negociação, ou seja, pode-se dizer que é um consenso. Você me compensa de alguma forma, sendo com dinheiro, outro produto ou serviço. Muitas vezes de forma que o empreendedor é informal, e então ele não tem ali a fiscalização e nem obrigações. Mas, afinal, o que eu preciso para abrir a minha empresa? Bom, após escolher o seu ramo ou segmento, é necessário se fazer as seguintes perguntas de acordo com o Sebrae. Eu tenho um perfil empreendedor? Quais são as informações que preciso para abrir a minha empresa? E como viabilizar o meu empreendimento? Para responder a primeira questão, se eu tenho um perfil empreendedor, então requer que a pessoa não tenha medo. Saber o que está fazendo, conhecer a realidade do mercado, ser criativa e inovadora, desenvolvendo sempre habilidades empreendedoras. Na segunda pergunta, quais são as informações que preciso para abrir uma empresa? Então, é, o empreendedor ele deve conhecer a legislação das empresas, ele tem que ter um conhecimento sobre o fluxo de caixa e seus investimentos, sempre estar avaliando os riscos em tais investimentos ou outras coisas dentro da empresa e saber planejar. E como viabilizar o empreendimento? Bom, é tornar as ideias em realidade, é ajeitar os detalhes do empreendimento, correr atrás dos meios físicos e jurídicos para viabilizar a empresa. E um passo fundamental para para a formalização da empresa, né, é o planejamento, né? Onde planejar significa traçar os caminhos que nos levarão aos nossos objetivos, envolvendo exercício de projetar cenários futuros, como estarei se meus planos acontecerem e como eu espero e desejo. A primeira coisa, então, que o empresário ele deve pensar, né, no planejamento, né? Antes de começar o seu negócio, é pensar ali no planejamento desse empreendimento. Segundo o Mosman e Fish, o planejamento ele antecede as operações, ou seja, esses devem ser compatíveis com o que for estabelecido no planejamento. O planejamento sempre existe em uma empresa, embora muitas vezes não esteja expresso ou difundido. Quando informal, estará contido no mínimo no cérebro do dirigente. Ainda, o planejamento deve ser um processo dinâmico, associado ao controle permanente, para poder se adaptar às mudanças ambientais. Quando não há planejamento, não pode haver controle.
O planejamento ele tende a reduzir as incertezas e, consequentemente, os riscos envolvidos no processo decisório, aumentando a probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos para a empresa. O planejamento deve interagir permanentemente com o controle, para que se possa saber se está sendo eficaz, isto é, alcançando seus objetivos, pois o planejamento sem controle não tem eficácia. E por último, associado ao controle, o planejamento serve para a avaliação de desempenho da empresa e das áreas. Então, a gente vai para a parte do planejamento empresarial, né? É onde reúne o maior número de informações disponíveis sobre seus negócios, definindo as ações a serem tomadas para a constituição da empresa. Então, no planejamento empresarial, a gente tem que saber, então, as informações sobre o negócio, sobre os setores. Tem também as definições de ações a serem tomadas. Qual o valor que eu irei investir no meu empreendimento? Qual é a minha demanda de cliente, né? Qual é o cliente que eu vou poder atrair, né? E qual a estrutura organizacional da empresa, né? Minha empresa, então, é uma empresa de porte grande, vai ter o setor de RH, vai ter a governança, vai ter a produção. Bom, ainda, o planejamento é uma ferramenta importantíssima para a gestão administrativa de uma empresa, né? Sendo o objetivo é permitir que o gestor implemente decisões mais assertivas e estudadas, prevendo e minimizando fatores que podem ter um impacto negativo no alcance do objetivo, e melhor aproveitando os fatores facilitadores desse processo. Nos tipos de planejamentos empresariais, então há 3 tipos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro, que é o planejamento operacional, o segundo, planejamento estratégico e o terceiro, planejamento tático. O planejamento operacional, ele define os procedimentos a seguir, métodos e recursos necessários para manter a operação do negócio em dia a partir de um fluxo de trabalho eficaz. Geralmente ele tem um curto prazo, é onde está os controle das atividades rotineiras e a indicação de melhores estratégias. Já o planejamento estratégico, ele é algo de longo prazo que define os principais objetivos de crescimento do negócio. É a ferramenta que analisa as oportunidades da empresa, né? Então, suas decisões devem alcançar os objetivos, a definição certa das estratégias, e então é uma meta ali para cumprir todo esse prazo de longo prazo. Já no planejamento tático, é quando o gestor delega as responsabilidades de cada departamento, ou seja, distribui tarefas para cada setor. Então, o planejamento tático é algo mais rigoroso, seus setores cumprem suas próprias metas e tem ali um médio prazo para ser cumprido. O planejamento é uma forma eficaz de evitar certos problemas dentro da empresa e ainda evita desperdícios e aumenta a produtividade da equipe. O planejamento empresarial é necessário para que o seu negócio sobreviva a imprevistos e ao mercado econômico. E sobre a formalização da empresa, quando a gente já está com o planejamento ali tudo instruído, então a formalização é um processo de obtenção de autorização legal para realizar negócios dentro da jurisdição escolhida. A formalização, que eu trouxe aqui para vocês, a empresa e negócios do gov.br, que é o canal onde o empreendedor ele tem acesso a linhas de crédito, a formalização de empresa, né? Ele diz a respeito que a formalização é um procedimento que dá vida à empresa, ou seja, é o registro empresarial que consiste na regularização da situação das pessoas que exercem atividades econômicas frente aos órgãos do governo, como a Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura e órgãos responsáveis por eventuais licenciamentos quando necessários, tipo o Corpo de Bombeiros. Ao se formalizar, o empresário, então, ele recebe um cadastro nacional da pessoa jurídica, o famoso CNPJ, né? Que é a identificação do negócio diante a Receita Federal.
E por que fazer a formalização da empresa? Fazendo a formalização da empresa, então ali a gente tem aquela responsabilidade de ter uma conta bancária jurídica, né? No qual ajuda a separar seus gastos e faturamentos do pessoal, mais profissional para seus clientes, fazer o pagamento pela conta comercial. Temos também a obtenção de empréstimo, né? Os empréstimos podem surgir com mais facilidade para as empresas. É quando é solicitado o empréstimo para uma empresa, é necessário ali daquele registro, né? Que é do cartão CNPJ, que eles falam. Também tem a reputação como seus clientes, né? Os clientes, eles querem uma garantia que a sua empresa é legítima. Então, quando a empresa está formalizada, ela pode tranquilizar os seus clientes no momento de uma compra, né? Pois esses clientes estão sabendo que é uma compra segura. Os arranjos de fornecedores também, que uma empresa formalizada pode receber desconto dos fornecedores. Os fornecedores geralmente reservam tarifas por atacado para os empresários, né? Então, são tarifas baixas, tarifas que os empreendedores com CNPJs conseguem com mais facilidade. Contratação de funcionários, né? Com a formalização em dia, você já consegue contratar funcionários em período integral e pagá-los de acordo com a lei. Aqui, então, eu trouxe para vocês os portes de empresa. Então, temos a microempresa, o microempreendedor individual, que é o nosso famoso MEI, o empresário individual, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, que agora não é mais EIRELI, é Sociedade Limitada Unipessoal. Temos a Sociedade Limitada, LTDA, e a Sociedade Anônima. O MEI, né, é um tipo de empresa pequena, que você não pode haver sócio, é só um empreendedor. Seu faturamento anual, então, é de R$ 81 mil, não pode ultrapassar. Mensalmente daria 6.750. Pode até ter um funcionário, de acordo com a lei, sendo pago um salário mínimo. O seu imposto a recolher, então, é um valor fixo por mês, que dá direito à aposentadoria, licença maternidade, pensão de morte. Está enquadrado ali no Simples Nacional e não pode fazer parte de outra empresa. Para você ser MEI, você tem que ter o seu nome ali só dentro do MEI, né? Você não pode fazer parte de outra empresa, senão você já não consegue abrir a empresa MEI. Eu trouxe aqui para vocês, então, o portal do empreendedor, onde você consegue abrir, que é um tipo de que a MEI, como é uma empresa pequena, você consegue abrir ela pela internet. Então, lembrando vocês, né, que todo canal do governo que vocês for fazer alguma coisa para não cobrar nada, tem que terminar ali com gov.br. Tem muita pessoal que acaba entrando no site errado e acaba pagando para abrir a sua empresa. E não, o governo disponibiliza ali. Então você pode entrar aqui no portal do empreendedor, ali quero ser MEI, aparece as atividades que você pode escolher e aparece também a formalização, já para você fazer a formalização, né? No Já Sou MEI, você consegue fazer o imposto de renda da pessoa jurídica, da empresa, consegue ter acesso a empréstimos também, que é a Fomento Paraná, que é a parceira ali do portal do empreendedor. E agora temos o empresário individual, que é semelhante ao MEI, né? Tem um patrimônio pessoal que pode ser usado para pagar as dívidas da empresa, caso haja. Não tem um limite de faturamento, apenas se estiver enquadrado no Simples Nacional, onde o faturamento é de 4.800.000. E tem atividades que não há pelo MEI, por exemplo, dentista, fisioterapeuta. Já na empresa individual de responsabilidade limitada, que não existe mais, mas eu trouxe para vocês porque está na apostila de vocês, atualmente ela é Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU, né? Então, antes o seu capital social era ali no mínimo de 100 salários, tinha a separação do patrimônio empresarial do privado, os bens pessoais não só eram usados para quitação se a empresa falisse, e não há um limite de faturamento. A sociedade limitada, a LTDA, pode haver então até 2 sócios, e é permitido a separação dos bens pessoais dos bens jurídicos.
Tem cobranças ilimitadas do patrimônio da empresa. A sua abertura é simples, um computador pode fazer sua abertura e pode alterar o quadro societário. Então, a qualquer momento você pode fazer a alteração do sócio. A sociedade anônima, né, são capital social dividido em ações, ou seja, bolsa de valores. Temos ali então a divisão da sociedade anônima de capital aberto, que negociam suas ações na bolsa de valores ou em mercados de balcão. Depois temos as sociedades anônimas de capital fechado, que não negociam suas ações com bolsas ou mercados de balcão. Eu trouxe aqui então para explicar um pouquinho melhor a empresa de sociedade anônima. Com o capital aberto, né, as empresas de ações são negociáveis com as bolsas de valores, como se o valor da empresa fosse repartido em vários pedaços e vendidos para quem quiser comprar. Exemplos de empresas de capital aberto são o Google, a Vale e a Ambev. Os acionistas se tornam sócios e possuem participação nos lucros e nas dívidas, conforme a quantidade de ações compradas. Já o capital fechado, então, tem restrições entre os acionistas, onde há um maior controle de administração. Geralmente são empresas familiares ou de um grupo reduzido de sócios, emitem e vendem suas ações de modo bastante particular. Duas das maiores empresas de capital fechado no Brasil são a Rede Globo e as Lojas Pernambucanas, que possuem um valor bilionário no mercado. Importante, pessoal, que ao decidir abrir o seu negócio, a melhor coisa a se fazer é procurar um contador. Ele pode auxiliar na melhor forma jurídica para formalizar o seu negócio e indicar os documentos necessários. Só que quando a empresa é do porte MEI, geralmente o município ele tem a sala do empreendedor, então ele consegue fazer uma formalização para você sem custo nenhum. E o custo que você vai ter é só o mensal, que é os impostos. Trouxe aqui também para vocês que querem abrir um negócio, então cuide do seu nome, né? Antes de se formalizar o seu empreendimento, é importante que o seu CPF esteja regularizado, ou melhor dizendo, estar com o nome limpo e também não possuir nenhuma negativação em seu nome. Se o seu nome ou CPF não estiver regularizado, você terá dificuldades para abrir o seu empreendimento e obter o cartão CNPJ. Aqui eu trouxe para você sobre a certidão negativa, né? Que é um documento emitido pelos órgãos públicos, Receita Federal, Fazenda Estadual, entre outros, que atesta que a pessoa contribuinte está em situação regular perante aquele órgão. Então, indica que não existe processo de ações legais contra ele. Porque quando você vai abrir a sua empresa, logo de cara eles já pedem certidão negativa, né? Que é onde eles vê as pendências tributárias, ele também impede o empreendedor de obter a certidão negativa se ele tiver muitas pendências, né? E isso pode travar o processo de regularização da empresa. Então, por isso que é legal estar com a certidão negativa ali, com nenhuma pendência. E a importância do nome limpo, né? Pode-se dizer que a importância do nome limpo para a realização de transações bancárias, abertura de conta corrente, cartão de crédito, empréstimo, né? São serviços que podem ser obtidos mesmo estando negativado, mas seu custo ainda vai ser maior. Pessoas com o famoso nome sujo podem não conseguir contratar serviços pós-pagos, como telefonia e internet, pois essas empresas consultam o CPF. Ter as dívidas sob controle facilita em muito o planejamento do seu negócio, pois não se convive com o fantasma dos órgãos restritivos. Ter muitas dívidas pendentes ou executadas podem trazer dificuldades na obtenção de visto para viagens ao exterior, dependendo do país de destino. Ter a consciência tranquila, né, pode não parecer tão importante, mas trabalhar com tranquilidade é muito mais fácil. O nome limpo é fundamental para se conquistar a independência financeira. Pessoal, então a nossa aula 2 foi um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouco sobre empresas, negócios, planejamento e o planejamento empresarial e também sobre os portes de empresa.